Carol da Maju, ela comentou neste episódio aqui, numa visita lá à Tropicalia Garden, que o colecionismo voltado para Anthuriums não é tão grande quanto ao colecionismo voltado aí aos orquidófilos. Os colecionadores de orquídeas aí, eles têm uma certa fama desde os anos 80, mas lá pelos anos 90, alguns produtores, alguns colecionadores iniciaram aí um envolvimento maior com os Anthuriums, principalmente nos Estados Unidos e em boas partes lá da Europa, Alemanha, por exemplo. E embora o Seidel, a família Seidel, tenha trazido ao Brasil uma variedade bastante ampla de aráceas nos idos de 50 e 60, a gente não tem muito registro do que foi este movimento de aráceas naquele tempo. A história se perdeu aí e o que se tem de registro real, oficial, é que nos anos 90, essa turma de produtores, colecionadores nos Estados Unidos e em boas regiões lá da Europa, eles começaram também um trabalho, um movimento de coleção voltado aos Anthuriums. No início dos anos 90, John Banta levou a ideia da coleção de aráceas especificamente lá para a Flórida e depois a ideia de coleção dessas folhagens, desse grupo de folhagens, se esparramou lá por diversas regiões dos Estados Unidos. E os Anthuriums muito perseveraram, talvez porque, não posso afirmar, a facilidade de polinização, trabalhar híbridos, aperfeiçoamentos é supostamente maior em relação a philodendrons e monsteras, ou talvez as variações possíveis de estéticas do design seja mais abrangente quando o assunto é Anthurium. O fato é que desde os anos 90, então, certa obsessão por Anthurium vem se estabelecido. E é nesse sentido da obsessão, da compulsão por Anthuriums no contexto de coleção que a gente faz certa comparação aí com os orquidófilos. Quem começa a colecionar Anthurium supostamente tende a ficar bastante obcecado pelas diversas espécies, variedades, pela possibilidade de produção de híbridos e assim por diante. E essa história aí acaba se concretizando, é possível comprovar esta ideia de envolvimento por Anthuriums a partir de, por exemplo, dois casos que eu vou trazer hoje para vocês. Existem dois clássicos aí no rolê das coleções, surgidos a partir dos idos de 90, e eles estão presentes, muito se fala, e a gente está bastante envolvido hoje, basicamente aí mais de 30 anos depois. Então, apesar do grupo de colecionadores mundiais que são obcecados por Anthuriums seja menor em relação aos orquidófilos, essa compulsão, essa obsessão, ela é bastante equivalente e se perpetua aí por anos, por vezes num circuito de moda, por vezes não, por vezes mais quente, por vezes um pouco mais frio. Contudo, essa relação com Anthuriums perpassa aí algumas décadas. E aí que a gente tem algumas provas dessa situação. A exemplo disso, a gente tem o Anthurium Delta Force, essa criação, este híbrido realizado lá nos quintais de Steve e Mary Nock, nos idos dos anos 90. Este é um carinha, uma planta de coleção, um Anthurium híbrido que carrega aí sua história por décadas já. Certos mitos, certas incertezas em relação ao cruzamento realizado, por quais motivos só ele nasceu com essas características deltoides em relação a dezenas ou centenas de outros irmãos que surgiram na mesma época. Depois disso, inúmeras pessoas, colecionadores estadunidenses, europeus, produtores, indonésios, os asiáticos, eles tentaram replicar este cara, alguns trazendo algo mais parecido, outros não trazendo nada parecido. Estes parecidos foram comercializados, são às vezes comercializados como Delta Force, só que nessa diversidade cultural, os estadunidenses
tem a história por trás. Fizeram clonagem na Alemanha, clonagem laboratorial. A última vez que eu verifiquei no site estava em torno de 250 euros, uma mudinha bem pequena, mais ou menos deste porte aqui, 250 euros. Só que aí a força histórica que tem esse cara acaba embarreirando, inclusive, essa venda por clonagem. Às vezes é muito mais interessante, ou melhor, a história do Delta Force às vezes é tão forte, tão presente e tão enraizado na cultura de coleção de Anthuriums, que as pessoas preferem pagar às vezes mais, muito mais, e ter um clone direto, originário dos quintais de Marinock, tá? Isso é bastante factual, e esse sentimento de ter um original em relações a réplicas e reproduções, como acontece no universo de coleção de pinturas, a gente vai ter original e a gente vai ter o quê? Reproduções em série, né? Essas reproduções em série são muito mais baratas, embora caras, são muito mais baratas do que a obra original. E é mais ou menos assim que entram também determinadas plantas numa cultura, numa mentalidade de coleção construída aí pelo Homo sapiens, tá? A gente meio que funciona assim em todos os campos do colecionismo, seja lá qual é o objeto de coleção. Podemos nos contentar com réplicas ou com o sentimento de obter um original. E a ideia aqui é que esse é um representante bastante óbvio e claro dessa cultura que perpassa décadas, o colecionismo, a obsessão, a compulsão, um interesse muito profundo de determinados colecionadores no mundo inteiro pelo gênero, no caso aqui um híbrido Anthurium Delta Force, representando um pouquinho desta história. E aí que nesta mesma toada a gente tem alguns outros representantes, como o Anthurium SKG Grey, o Silver, produções aí do Denis Rotolante. Eles talvez sejam um pouco menos conhecidos e talvez um pouco menos valorizados, mas independentemente do valor e do desejo que recaem sobre esses SKGs, eles também são representantes aí que surgiram, que se trabalhou a partir dos anos 90. Outro carinha aqui que evidencia bem essa história, os registros, as próprias evidências, é o Anthurium Micheli. Historicamente, aí quem deu origem a esses caras todos que o Dr. Block propaga entre nós colecionadores, foi o Tim Anderson, contemporâneo aí a Denis Rotolante, morador lá da Flórida, ele que iniciou praticamente todas essas variedades conhecidas hoje como um Dr. Block, certo? E o Anthurium Micheli é um ótimo representante disso. Estamos falando de um Anthurium que foi desenvolvido a partir dos anos 90 e que hoje, a partir de um trabalho do próprio Dr. Block, esses carinhas aqui meio que brilham também como opções para a coleção e retratam bem claramente esse histórico, essa obsessão por Anthurium e uma obsessão também para se criar Anthurium, seja a partir de um criacionismo, como eu comentei neste episódio, seja a partir aí de uma ideia mais natural do homem praticando o interesse próprio em relação às plantas, de uma maneira bem integrada à própria natureza aí. Se o homem aperfeiçoa um cupuí e passa a tratar como cupuaçu devido à sua forma, devido aos atributos que o fruto oferece, seja por propósitos estéticos, em ambos os casos a gente está querendo saciar aí vontades dos hominídeos, tá certo? No final das contas é a mesma coisa. Só foi um parênteses aí em relação ao episódio anterior que também está na descrição. Então tá aqui mais um carinha que evidencia essa obsessão, esse envolvimento por Anthuriums que perpassam décadas. Mais uma evidência aqui bem interessante dessa história, desse envolvimento, desta obsessão por Anthuriums. Este é um híbrido também, cujas espécies envolvidas aqui são totalmente desconhecidas. Ninguém sabe realmente o que mistura e o que faz
o Anthurium Ace of Spades. Sua origem aí é do Havaí, até onde se sabe. E este indivíduo aqui é um representante raro no Brasil do Anthurium Ace of Spades forma típica. Isso aqui é uma muda pequena, embora a partir aí dos meus sistemas de nutrição esteja já lançando inflorescência, tá? Uma primeira inflorescência aqui. Vocês vão poder ver com mais clareza um indivíduo mais adulto com essas características aqui típicas no Instagram que eu estou deixando aqui. Essa moça aí é uma entusiasta, é amiga da Enid, enfim, é amiga do Kunzo, e ela tem lá no Havaí, plantada no chão de sua casa, possivelmente, alguns indivíduos da forma típica do Anthurium Ace of Spades. O Anthurium Ales, ele reflete muito bem também essa obsessão, essa história de obsessão, envolvimento entre os colecionadores de Anthuriums, tá? E depois do surgimento aqui do Ace of Spades forma típica, algumas variedades começaram a povoar as coleções. E aí colecionadores, produtores começaram a se envolver, foram notando que a partir de sementes existiam aí variabilidades genéticas muito contrastantes. Foram separando, foram realizando a seleção, e este aqui é uma decorrência de um cultivar famoso, ou melhor, de dois cultivares famosos. A priori aqui, quem já conhece mais essa variedade híbrida vai falar, olha, o Anthurium Dark Form, Ace of Spades Dark Form, supostamente tesula, mas não é ele, embora apareça bastante e cada vez mais as lâminas foliares vão trazer esse tom fosco, velutino e bem escuro assim, tá? Ele é quase o Dark Form. O Dark Form real tá aqui, ainda vai ser um pouco difícil reconhecer, porque ele é uma mudinha bem pequena, mas este aqui é o Dark Form tesula. Espertíssimos os estadunidenses que conseguem aí vincular o nome da produtora à breed, né? Então eles separaram esse cultivar e ainda por cima conseguem atrelar de maneira bem forte, bem crível ao nome da produtora, Dark Form tesula. Em breve aqui a gente vai ver e entender melhor dessa variação. Este cara aqui, então, já é um aperfeiçoamento, vamos dizer assim, de duas variações do Anthurium Ace of Spades. Voltando um pouco à história, a partir das sementes, foi se notando que as mudas por semente do típico Ace of Spades apresentavam lá variações muito diferentes. Às vezes parece até que é mutação, não vai dar para saber realmente. E aí surgiu, por exemplo, o Anthurium Ace of Spades Green, que o William Rotolante aí de vez em quando hoje mostra. Então é um Anthurium Ace of Spades Green SKG, é o William que mais traz essa representatividade. E também o Anthurium Ace of Spades Dark Form, que é o mais conhecido aí atualmente. Este cara já é uma mistura do Anthurium Ace of Spades Green SKG com o Anthurium Ace of Spades Dark Form tesula. Melhor dizendo, é o contrário. Ele é um Anthurium Ace of Spades Dark Form tesula X Green SKG, tá? Mas não deixa em nada a desejar em relação ao típico Dark Form. E tudo isso foi acontecendo aí nesses 30 anos, né? E a partir dessas evidências, se vem acontecendo, é porque existe envolvimento, é porque existe interesse, é porque existe relação comercial envolvida aí e muito desejo, envolvimento, vontade, né? O William Rotolante, por exemplo, ele é especializado aí em variações, principalmente variações do Anthurium andreanum. Então ele vende em grande quantidade aí para diversas lojas de todos os portes, por todos os Estados Unidos, esses tipos de Anthurium. Agora, como colecionador que ele é, evidentemente, o tesão dele está lá em ficar produzindo esses caras, criando novos híbridos, num fluxo meio que sem fim. A obsessão lá é evidente e é um exemplo mais exposto porque ele publica
com bastante frequência em seu Instagram, né? E a gente vai ver lá que uma parte é interessante, outra parte não, mas isso aí faz parte da jornada. Esse carinha específico, olha o rolê que ele deu. Ele é então a mistura de duas variações produzidas ou separadas, cultivadas nos Estados Unidos, lá na Flórida, viajou lá para a Suécia e o amigo RD, ele desenvolveu exatamente esta nova variedade aqui do Darkform Tesula com o Greenform SKG. Mais uma característica interessante desse cara sob o aspecto botânico. Este indivíduo aqui, ele já liberou duas mudas laterais espontaneamente, duas brotações laterais. Essa característica de se ter mais citocianina, um hormônio, em sua formação aqui, em sua estrutura, é específica, é relativamente rara. Grande parte dos Anthuriums aí, dependendo da época, até soltam aí um volume um pouco maior de gemas laterais. Agora, ter uma frequência e uma constância acaba sendo algo mais específico e relacionado a características genéticas de um indivíduo. Este indivíduo aqui, por sorte, ele libera naturalmente, então, gemas laterais. Qual que é outro carinha que eu tenho aqui na minha coleção que é a mesma coisa? Eu já falei isso em alguns episódios e tal. Esse cara aqui, ó. Este indivíduo aqui, selecionado do Pape e Jardim, ele é também muito prolífico nesse sentido. Espontaneamente ele está sempre liberando gemas laterais, tá? Inclusive esse próprio cara é feito tudo isso de folha, não se enganem, é porque a gente tem dois indivíduos aqui, um ao lado do outro. Isso significa o quê? Em termos químicos biológicos, maior presença de citocianina, este hormônio natural e específico que estimula raízes e gemas laterais e normalmente faz uma certa contraposição aí à auxina, que é basicamente um estímulo hormonal maior para apical. É importante dizer também que esta curva de obsessão, as modas, as tendências, elas são sazonais. Elas não desenham uma curva crescente de interesse. Assim, esses carinhas todos que evidenciam a obsessão por Anthuriums desde os anos 90, eles também vão viver momentos aí com mais interesse, momentos com menos interesse, e o interessante é que eles persistiram, né? E vejam só como é diferente, em termos de estruturação de lâmina foliar, a forma típica com Darkform, ou melhor, com Dark X-Green, né? Se a gente for analisar a lâmina foliar da frente, a gente pode até dizer que são duas espécies ou duas variedades híbridas totalmente diferentes. Mas a estrutura de caule, a estrutura de pecíolo e a face abaxial da lâmina foliar não me deixa enganar, tá? E no Instagram também que eu comentei, está bastante evidenciado lá um indivíduo grandão, parente aqui deste carinha. Então é assim, meus queridos colecionadores de Anthurium, que a nossa obsessão aí, a nossa compulsão continue. É impossível desassociar a coleção de obsessão e compulsão, e os Anthurium sim são alvos de interesse há algumas décadas. Vou ficando por aqui e até o próximo episódio do Jardineiros Urbanos por Fly. Valeu!